conhece ainda, eu sou a fisioterapeuta Mabel Tossi, né? E vou estar conversando com vocês então hoje. Hoje vou conversar com vocês sobre os problemas de coluna e o que eles interferem nas atividades do dia a dia, né? As alterações da coluna que causam dores, que limitam os movimentos, ok? Vou começar a falar, então, vou começar falando, explicando um pouquinho o que é a lombalgia, né? O que o paciente sente quando está com essa dor na lombar. Então, a lombalgia, ela é a dor que a gente sente na parte inferior da coluna. Mas o paciente sente uma dor aguda, uma dor muito forte nessa região. Tem também o que chamamos de lombociatalgia. A lombociatalgia é uma dor que também é nessa região da lombar, da parte inferior da coluna, mas ela também tem um comprometimento na perna, né? Que a gente diz que tem um comprometimento ciático. Então, tem a compressão do nervo ciático, que pode ser por uma alteração na coluna. O paciente sente uma dor aguda, uma dor muito forte nessa região. Tem também o que chamamos de lombociatalgia. A lombociatalgia é uma dor que também é nessa região da lombar, da parte inferior da coluna, mas ela também tem um comprometimento na perna, né? Que a gente diz que tem um comprometimento ciático. Então, tem a compressão do nervo ciático, que pode ser por uma alteração na coluna ou por uma alteração do nervo piriforme, né? Do músculo piriforme, que comprime o nervo, e a gente tem então uma sensação de formigamento na perna, uma sensação de perna pesada e até mesmo uma sensação de dor, tá? Aí a gente vai tendo essas complicações, essas evoluções aí, com muita dor, muita dificuldade para fazer os movimentos do dia a dia, de caminhar, certo? A gente então tem essa classificação de lombalgia ou lombociatalgia, mas são essas alterações na parte inferior aqui da coluna. Temos outras, né, dores também, que é às vezes na cervical, na torácica. Em outros momentos eu vou conversar sobre essas condições, mas hoje a gente vai falar especificamente sobre a dor na região lombar, certo? A lombalgia é uma doença muito frequente de incapacidade, de limitação de movimento, né? E até tem uma prevalência de dessa síndrome que aconteça nas pessoas de 60% a 85% dos pacientes dos indivíduos têm a lombociatalgia ou a lombalgia, tá? E é uma condição muito limitante, porque a pessoa deixa de se exercitar, deixa de se movimentar, às vezes limita até algumas atividades que a pessoa vai fazer no dia a dia, tá? E então, essa lombalgia, ela não é uma doença característica da idade, né? Uma pessoa que tem 20 anos também pode ter uma lombalgia. É menos comum, pessoas com 30, 40, 50 anos que tem. Então, todas as idades a gente vai encontrar pacientes, né, com lombalgia. Tá? Na minha prática, experiência profissional, tenho visto também jovens, né, com lombalgia, exatamente pela falta de atividade física, pelo muito tempo no computador, no celular, acaba então causando essa lombalgia, certo? O que vai causar essa lombalgia, né? O que vai acarretar nessa lombalgia? Então, a gente sabe que fatores constitucionais, o tipo de corpo, as alterações de postura, né? Que cada indivíduo carrega consigo, tá? Posturais, né? Como que a gente mantém a postura no nosso dia a dia? O que a gente tem feito no nosso dia a dia, conforme sobrecarga, excesso de peso, tudo isso interfere, né, na ocorrência dessa lombalgia, ok? Temos também a questão do deslocar objetos pesados. O que a gente faz? A gente pega o objeto na frente e leva para a lateral. Esse movimento aqui de rotação pode acarretar na dor lombar, né? Então a gente tem que cuidar muito com esse movimento. Pegar objeto pesado sem fazer o movimento correto, né? De dobrar os joelhos, de agachar e levantar. Pegar objeto pesado com a coluna reta e os joelhos esticados, quando vai levantar, faz uma pressão muito grande na lombar e pode causar uma lesão, causar uma lombalgia, ok? Permanecer muito tempo na mesma posição, né? Então fica lá, né, assistindo Netflix, TV, horas e horas deitado na mesma posição,
quando vai movimentar, levantar, sente a dor na lombar. Às vezes o sofá não está muito confortável. Qualquer posição que a gente for ficar muito tempo é prejudicial, tá? Então, tá no trabalho, tá fazendo as atividades do trabalho, tem que levantar, caminhar um pouquinho, tem que mudar a posição, né? Às vezes eu ouço aqui as pessoas falar que tem dor na lombar quando estão lavando louça, estão fazendo atividade de casa. Também, às vezes a posição da pia, às vezes a pia é muito alta, a pessoa tem que ficar com os braços muito elevados, acaba forçando muito a lombar, tá? Então precisamos também cuidar com a ergonomia da nossa casa, para a gente fazer as atividades do nosso dia a dia. E é bem importante também que a gente adapte, né? Veja qual condição que deixa a gente com dor e a partir disso a gente tentar corrigir, né? Porque a gente não consegue deixar de, infelizmente, né? Seria bom se a gente pudesse deixar de fazer o serviço de casa, mas a gente tem que varrer, tem que passar pano, tem que lavar louça, né? Mesmo que a gente tenha alguém para nos ajudar, no dia a dia a gente acaba tendo que fazer essas atividades. Então a gente precisa muito adaptar, né? Então, se eu sinto dor, então eu vou varrer com a postura mais retinha, cuidar da vassoura para não ser uma vassoura baixinha, que eu tenho que ficar com a coluna curvada. A pia, né, também não muito baixa, porque eu fico com a coluna curvada, e nem muito alta, que eu tenho que ficar com os braços muito elevados, então tem que cuidar essa posição aí da pia também, tá? Então tudo a gente vai tendo que adaptar, vai tendo que mexer, vai tendo que ver para ir diminuindo as dores que a gente tem na nossa coluna, ok? E o que eu vou conversar também aqui com vocês mais adiante um pouquinho é que a gente vai precisar fazer um fortalecimento muscular, um reforço muscular, porque essas atividades a gente vai ter que seguir fazendo, mas a gente vai ter que fazer então com cuidado, né? E tendo força na nossa musculatura, a gente vai conseguir desenvolver melhor essas tarefas, certo? Então, bem importante, que às vezes a gente é acometido, é o ganho de peso, né? O excesso de peso pode vir a prejudicar nossa lombar, principalmente quando a gente acaba acumulando muita gordura abdominal, né? Que na verdade é uma tendência que a gente faça esse acúmulo nessa região abdominal, exatamente porque é a região onde a gente tem uma reserva maior de energia, né? Antigamente, no tempo que a gente era aí nômades, né? Nós não, né? Nossos antepassados, porque a gente nunca não precisou ser, mas assim, eles não tinham a garantia de que iam ter comida sempre. Então, fisiologicamente, a gente já sabe que a gordura se acumula aqui porque é uma reserva, um estoque de comida para os momentos que nossos antepassados aí iam ficar sem ter o que comer. Só que nós, né, a gente acabou herdando essa característica aí, só que a gente não fica sem comer, né? A gente vai ter sempre comida à nossa disposição, só que a gente come em excesso e acaba então acumulando gordura na região abdominal. E esse aumento de gordura na região abdominal faz com que nosso abdômen venha para frente, né? Se o abdômen vem para frente, a coluna a gente acaba fazendo uma hiperlordose, a gente acaba aumentando essa voltinha aqui da coluna, então faz uma hiperlordose, tá? Quando eu faço essa hiperlordose, acabo sobrecarregando demais as minhas vértebras ali, L3, L4, L5, são as vértebras da lombar. Então a gente tem que cuidar para, mesmo que eu tenha um abdômen mais protuso, né, mais saliente, que eu aprenda a encolher o abdômen, colocar a barriga para dentro, porque no momento que eu encolho meu abdômen, que eu coloco minha barriga para dentro, eu vou levar minha lombar lá para trás. Eu vou fazer a correção da minha coluna, vou conseguir colocar o abdômen para dentro e a minha lombar vai lá para trás, certo? Então, por isso que é bem importante. Se a gente tá com um pouco de excesso de peso, né, ou bastante, enfim, depende da condição de cada um, a gente tem que aprender, ter a consciência corporal de manter sempre o abdômen encolhido, tá? Encolhendo bem a barriga, para que a gente vá colocando, então, corrigindo a nossa postura e não faça uma hiperlordose, não faça uma sobrecarga na nossa coluna, que é o que vai diminuir, então, a nossa dor na nossa coluna lombar, certo? Tem ainda a fraqueza, né, da musculatura abdominal também prejudica, por isso que eu digo,
contrai bem o abdômen, no momento que a gente mantém essa contração. O que é essa contração? É aquele momento que a gente quer colocar uma calça apertada e não está servindo. Então a gente encolhe bem a barriga, chupa para dentro a barriga, lá, o umbigo lá para trás e fecha o zíper, né? Então mantém a barriga ali bem apertadinha. Esse é a contração abdominal que a gente precisa trabalhar para ir fortalecendo essa musculatura, dando estabilidade para nossa coluna e consequentemente diminuindo as dores. A musculatura espinhal também, né, que são os paravertebrais, a musculatura aqui em volta da coluna também precisa estar bem fortalecida, bem alongada, para que a gente consiga manter a funcionalidade. Porque tudo que a gente quer no nosso corpo é manter a função, quer que ele seja funcional a ponto de que a gente consiga fazer o exercício, consiga se movimentar sem sobrecarregar demais a nossa musculatura, tá? Então, a gente precisa fazer o reforço da musculatura, fazer um bom alongamento para que a gente consiga então fazer essa funcionalidade aí do nosso corpo. As pessoas me perguntam qual é a diferença, né, de lombalgia e hérnia de disco, ou até mesmo perguntam assim, eu tenho lombalgia, será que eu tenho uma hérnia de disco? Será que eu tenho um problema na minha coluna, né? A minha resposta sempre é depende, né? Ou seja, você ter uma dor na coluna, na região lombar, enfim, qualquer parte da coluna, não quer dizer que você tenha um problema mais estrutural, um problema de hérnia de disco, por exemplo, né? O hérnia de disco eu tenho as vértebras, uma vértebra sobre a outra, entre as vértebras eu tenho um disco, que é um gel, né, que diminui o impacto das vértebras, né? Ela amortece o movimento das vértebras. E quando eu tenho uma hérnia de disco, esse gel aqui, ele saiu de dentro desse espaço e comprimiu daí o ciático, comprimiu a inervação, tá? Mas na lombalgia, não necessariamente eu vou ter essa questão da hérnia de disco. Na lombalgia, eu posso só ter a dor na região lombar, que é pelo que a gente conversou até agora, né? A inatividade, ficar muito tempo parada, má postura, né? Obesidade. Mas não necessariamente eu tenho uma alteração na coluna, tá? Pode ser só muscular, tensão muscular, fraqueza muscular, e não necessariamente uma alteração na vértebra, ok? Então, eu ter lombalgia não significa que eu vou ter hérnia de disco, tá? Ou que eu tenha hérnia de disco. O que vai me dizer? Eu preciso fazer um exame de imagem, obviamente, geralmente os médicos pedem uma ressonância magnética para eu ver se essa lombalgia é decorrente de uma hérnia de disco ou não, certo? Mas, que é bem importante também, mesmo que você tenha uma lombalgia por hérnia de disco, não vai mudar muito a forma de tratamento. Por quê? Porque a gente precisa trabalhar com o movimento. Vou precisar trabalhar com reforço muscular, com alongamento, com exercícios de mobilidade da coluna, para eu conseguir manter a funcionalidade da minha coluna, das minhas vértebras, certo? Então, mesmo que o motivo da tua dor seja lombalgia inespecífica, sem uma causa aparente, ou uma lombalgia por hérnia de disco, o tratamento vai ser praticamente o mesmo, né? Por quê? Porque a gente vai trabalhar em cima de alongamento, em cima de reforço muscular, em cima de exercícios de mobilidade de coluna, tá? Então é bem importante que a gente entenda isso. Então, não, e o fato de ter uma hérnia de disco ou ter uma protusão de disco não vai ser um limitante para te fazer exercício, né? Já ouvi também pessoas dizerem, eu não posso fazer determinada atividade porque eu tenho uma hérnia de disco. Depende também, né? Porque conforme a tua musculatura esteja forte, conforme você esteja bem adaptada ao movimento, você pode fazer exercício sim. Pode fazer caminhada, pode fazer corrida, pode fazer, né, natação, enfim, qualquer atividade que tu queira, mas tu precisa ter um bom reforço muscular para não sobrecarregar demais essa musculatura, tá? Um outro momento eu vou conversar um pouquinho mais com vocês, numa outra live, sobre hérnia de disco, daí a gente aprofunda um pouquinho mais essa patologia. A patologia, ela pode ser inespecífica ou específica.
O que significa isso, né? A inespecífica é quando ela não tem uma causa definida, não tem uma causa. Ela simplesmente, tanto que o nome já diz, inespecífico, né? Não tem uma patologia, alguma coisa que diga, ó, tu tem lombalgia, tu tem dor na coluna lombar, que é o significado de lombalgia, porque tu tem uma hérnia de disco, porque tu tem uma espondilolistese, porque, né, tem uma protusão discal. Então, o paciente que tem lombalgia sem causa definida, né, ou não tem nenhuma alteração na coluna, mas tem lombalgia, a gente diz que é uma lombalgia inespecífica, certo? E quando tem uma patologia, uma alteração estrutural da coluna, a gente diz então que é uma lombalgia específica, ok? Que daí são as hérnias de disco, a espondilolistese, uma estenose, né, o estreitamento do canal onde passa a inervação, né, a medula, enfim, uma fratura de vértebra, né, tumores. Eu tinha uma paciente que tinha muita dor na coluna, a gente achava até que era hérnia de disco. Antes dela fazer a ressonância magnética, né, a gente tinha essa suspeita, mas como ela não estava melhorando, pedi para ela fazer uma ressonância, e ela fez a ressonância e era tumor na coluna. Infelizmente o tumor não ia melhorar com os exercícios somente, porque eles estavam ali firmes comprimindo a medula. Então o médico precisou fazer a remoção desses tumores. Eram benignos, não eram, né, malignos, mas estavam atrapalhando, estavam causando dor na paciente e limitação de movimento. Então é bem importante que quando a gente tem muita dor e que não melhora com o movimento, que não melhora com os exercícios, né, a gente tem que sim evoluir na investigação para a gente ir cada vez mais tentando chegar num diagnóstico e a partir disso fazer então uma reabilitação mais adequada, fazer o tratamento correto, certo? Nesse caso aí foi a cirurgia. Então a gente tem também os sintomas, né? Quais são os sintomas da hérnia de disco? Quem tem já sabe quais são, né? Mas enfim, às vezes é importante a gente salientar, porque às vezes a pessoa não entende, não sabe, ou algum sintoma que ela não entende, não classificou, ainda não percebeu que aquilo ali pode estar relacionado com o problema da coluna, tá? Então o paciente tem uma dor localizada sempre aqui nessa região baixa aqui da lombar, né? Nessa região bem inferior aqui, quase no sacro, no glúteo, tá? Pode pegar aqui na margem das últimas costelas, né? Daqui debaixo das costelas até essa região mais inferior aqui da coluna, tá? Então desce das últimas costelas até a parte inferior da coluna. É uma dor que pode ser intensa e latejante, né? Então o paciente está sempre sentindo, está fazendo as atividades, está sempre sentindo aquela dor, ok? Se inicia, tem a dor irradiada, que eu já conversei com vocês, que daí, né, que é a dor lombociatálgica, então a lombociatalgia. Então pega a região lombar e desce toda a extensão da perna, tá? E pode piorar, por incrível que pareça, quando o paciente tosse ou espirra. Então, quando ele tosse e espirra, você dá uma fisgada maior na região, tá? Por quê? Porque comprime o nervo, né? A vértebra estende e daí comprime o nervo e a dor é maior, ok? A gente ainda pode classificar as lombalgias de acordo com a duração, né? Então, a gente tem a lombalgia aguda, quando dura início súbito, né? Ela começa rápido, de uma hora para outra. Geralmente a lombalgia aguda é relacionada a algum movimento que a gente faz mais errado, né? Vai pegar um objeto no chão, quando eleva ele muito pesado, sente que a coluna travou, ou fez um giro, né, com o tronco, então também tem essa sensação aí de travamento, né? E a lombalgia aguda, ela vai durar até 6 semanas, vai durar um mês, no máximo um mês, 5 semanas, né? Se passar desse período de 6 semanas, aí a gente já pode dizer que é uma lombalgia subaguda. A subaguda, ela vai durar até 4 meses, tá? De 6 semanas a 4 meses. Passou desses 4 meses, né, 12 semanas, a gente vai
desculpa, 3 meses, né, 12 semanas. Passou desses 3 meses da subaguda, a gente já vai passar para lombalgia crônica, que daí já tá mais estrutural, já a paciente já tem dor sempre durante, a partir de 12 semanas, aí todos os dias praticamente está com dor, tá? E tem também a lombalgia, que a gente chama recorrente. O que é lombalgia recorrente? Hoje tá bem, não tá sentindo nada, amanhã caminhou um pouquinho demais, já fez um esforço maior, já começou a doer de novo. No outro dia já tá bem de novo, fez um outro esforço maior, já tá sentindo de novo, certo? Então essa é a recorrente. Então é bem importante a gente entender, quando o paciente me procura, a gente vai fazer essa avaliação, quanto tempo tem essa dor, né? Pra gente saber como é que já tá essa musculatura, se tá muito inflamada, se tá muita alteração, para daí a partir disso a gente começar a estabelecer um tratamento adequado. A gente vai pensando, né, que às vezes a lombalgia é uma doença mais de pessoas idosas, acima de 60, 70 anos, mas não, né? Pessoas bem jovens têm lombalgia, né? Eu, por exemplo, já não tô mais tão jovem assim, já tô passando dos 40, né? Passando para não dizer exatamente quanto. Mas, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu sofri de lombalgia, né? Por conta eu corria, fazia atividade de corrida de rua, e num desses dias de corrida acabei me empolgando demais, corri um tempo a mais do que o normal, né, uma quilometragem maior também, e o pior de tudo é que, mesmo sendo fisioterapeuta, né, casa de ferreiro espeto de pau, não trabalhava com pilates ainda nessa época, tá? Era 2008, 2007, 2008. Mas, enfim, não tinha feito reforço muscular suficiente, adequadamente, para a minha musculatura aguentar, a minha coluna aguentar essa sobrecarga aí de tempo de corrida. E acabei, então, fazendo uma protusão de disco, né? Então, minha vértebra ali, o disco andou um pouquinho, saiu de dentro do canal um pouco. Essa protusão de disco, ela ocasionou, então, a lombalgia, lombociatalgia no caso, né? Porque eu tinha muita dor na minha lombar e a dor na lombar fazia com que eu tinha, então, a irradiação também na perna. Era extremamente desagradável, muita dor, né? Muita limitação de movimento para trabalhar era difícil, tudo era difícil, né? Caminhar, fazer os exercícios, enfim. Tive que parar com a corrida por um bom tempo, mas na mesma época eu estava começando com o Pilates, fazendo curso de Pilates, me aperfeiçoando no Pilates. Então eu mesmo consegui resolver as minhas dores com um exercício, com um fortalecimento muscular. E aos poucos eu fui retomando as atividades, né? Hoje em dia eu já corro, enfim, isso faz bastante tempo, mas voltei a correr na época, continuo correndo até hoje. Não tenho dores praticamente, quase nunca, né? Então, assim, às vezes é aquilo que eu comentei antes. Caminho com calçado errado, às vezes a gente quer usar um sapatinho de salto, alguma coisa, daí eu me lembro que eu tenho uma protusão de disco na minha vértebra, né? Às vezes faço um esforço um pouquinho maior. Mas o importante é isso, que no dia a dia a gente consiga se manter sem dor. Fazer o reforço muscular, fazer a movimentação, para que a gente não fique limitado na dor, né? Que a dor é o que mais nos incomoda. No momento que a gente tem dor, a gente não consegue pensar em mais nada, só pensa que está com dor, certo? O que é importante? Quando a gente tem uma dor, por mais simples que ela seja, o importante é que a gente consiga fazer a correção, né? Fazer a reabilitação o mais rápido possível. Começar com a prática de atividade física o mais rápido possível, para que a gente acabe não piorando essa dor, né? O que acontece às vezes que eu ouço é que as pessoas têm dor e acabam fazendo nada, né? Ou seja, acham que porque estão com dor não podem se movimentar, não podem fazer o exercício físico, tá? Ou tem que ficar meio de repouso, né? Antigamente a gente era essa orientação, assim, né? Tem dor, fica de repouso, não se mexe, né? Mas hoje a gente já sabe que não, que o nosso corpo ele foi feito para o movimento. Se o corpo foi feito para o movimento, eu preciso tratar a dor com o movimento.
Claro que a gente não vai fazer o paciente fazer uma sobrecarga, fazer uma força, um exercício de fortalecimento muito pesado. A gente vai ir gradativamente, conforme a pessoa vai melhorando, a gente vai aumentando a dificuldade do exercício. Mas no início, no primeiro momento, nós vamos então ir melhorando essa força gradativamente, tá? Melhorando essa movimentação. Começa com um alongamento mais simples, com movimento de mobilização de coluna, né? Então começa com movimentação de mobilização de coluna, para ir gradativamente evoluindo na dificuldade do exercício, certo? Então não é simplesmente a gente chegar e colocar o paciente numa movimentação aí muito abrupta, né? A gente vai devagarzinho fazendo isso, ok? Então é muito importante, quem tem lombalgia, e até mesmo para evitar que se tenha lombalgia, né, é fazer essa atividade física. Às vezes as pessoas também pensam, né, como eu comentei, tem dor, não vai fazer nada. Não é o caso, né? Tem dor, tem que se movimentar sim, tá? Só que porque quanto menos a gente mexer, mais dor a gente vai sentir, mais dor o paciente vai ter. Tá? Então, por isso que é muito importante que mantenha-se o movimento, ok? A gente sabe, né, que o nosso corpo ele foi feito para o movimento. E é movimento que a gente tem que proporcionar para o nosso corpo. Eu não posso simplesmente parar, não fazer nada, deixar o corpo sem movimento. Tá? Então, ele foi feito para o movimento e eu preciso oferecer esse movimento para o meu corpo. Eu sempre gosto de uma analogia que o corpo é igual a carro, né? O carro, leva engano, né? Que as pessoas acham que tem um carro parado, ou carro com pouca quilometragem é um carro bom. Não, um carro com um pouco movimento, ele também dá problema, né? Por quê? Porque o carro foi feito para se movimentar. O carro, ele foi feito para andar, obviamente, né? Mas então, e o nosso corpo da mesma forma? Então, se o carro, a gente deixa ele parado, sem movimentação, o que vai acontecer? O óleo vai ficar velho, né? Não vai lubrificar, porque o motor precisa da ignição para o motor, para o óleo circular no motor e fazer com que o motor fique bem lubrificado. Então o óleo vai ficar velho, a bateria às vezes vai dar, a ignição lá não pega, né? Porque a bateria acabou, o pneu fica murcho, né? Então fora a questão da lataria, né? De toda essa parte aí externa. Mas então, e o nosso carro é da mesma forma. Se a gente ficar sem movimentar, as nossas articulações também têm o líquido sinovial que funciona como óleo do carro, né? Então, eu preciso movimentar o meu braço, minha perna, enfim, para que eu consiga lubrificar essas articulações. Tá? Eu preciso me movimentar para eu manter meu corpo forte, firme, porque se eu não fizer essa movimentação, ele não vai ficar, ele vai perder, a gente vai perder massa muscular. A gente vê às vezes as pessoas acamadas, né, vão ficando fraquinhas, magrinhas, por quê? Porque além de se alimentar pouco, também perde massa muscular, músculo. Quando vai tentar ficar de pé, não consegue porque tem fraqueza muscular. Então, por isso que é muito importante a gente fazer o reforço da musculatura, certo? Às vezes, a gente vê também pessoas assim que dizem, mas eu faço caminhada, né? Ótimo, caminhada é excelente, não estou dizendo que não é para caminhar. Caminhada é excelente, mas a caminhada ela vai ajudar na parte cardíaca, né, cardiovascular, pulmonar, a respiração. A caminhada vai ajudar na questão de diminuir a pressão arterial, porque auxilia na circulação sanguínea. Níveis de diabetes, né, de colesterol baixam por conta da gasto maior de caloria, de energético, e a caminhada propicia isso. Então é excelente. Mas a caminhada não dá o reforço muscular que a gente precisa, certo? Eu caminhar não é uma garantia, não vou conseguir ter força na minha musculatura igual. Não vou perder tanto, vou perder menos massa muscular, mas não vou ganhar muito. Tá? Para ganhar massa muscular eu preciso realmente fazer o reforço, que é o exercício de fortalecimento, certo?
a gente precisa, para melhorar essa dor na nossa coluna, na lombalgia, né, no caso, que a gente está falando dela, mas quando a gente trabalha o reforço muscular, a gente engloba todo o corpo. Então, até dor no joelho, dor nos ombros, que a pessoa possa vir a ter, não vai melhorar se fizer o reforço muscular, né? A gente trabalha bastante alongamento, mas não é só de alongamento que a gente vive. Então, a gente precisa também fazer o fortalecimento, precisa trabalhar o fortalecimento da musculatura, certo? A questão da caminhada é imprescindível que vocês façam, mas precisam também incluir o reforço muscular. Tá? Eu até comentar aqui com vocês que eu sempre ouço vários comentários aí do pessoal, dos meus alunos, enfim, né, que se arrependem de não terem começado antes, né? E um aluno meu, uma aluna minha hoje falou: Mabel, eu só me arrependo de não ter começado, né, isso no caso, né, ela falou assim, o Pilates antes. E o que é isso, né? Eu digo, não, mas sempre é tempo, né? Sempre é momento de começar, nunca é tarde para começar. Então a gente precisa sempre começar, em algum momento precisa começar. Independente se você tem 20 anos, 30 anos, 40 anos, o importante é começar, tá? E se já tem 60, 70, 80 anos, acha que já está velho para isso? Não, nunca a gente está velho para isso. A gente precisa sempre dar o primeiro passo, fazer o primeiro movimento, para que isso também vá se inserindo como uma rotina na nossa vida. Então a gente precisa começar, precisa fazer o exercício para, a partir desses primeiros movimentos, né? O primeiro passo mesmo que a gente dá quando é criança, né? Cada vez a gente vai evoluindo nesse primeiro passo. Então até os exercícios que às vezes a gente faz, que parecem muito difíceis, conforme vai fazendo, vai tendo uma melhora da mobilidade, da flexibilidade, vai ver que não é tão difícil assim, que o exercício ficou mais tranquilo de ser feito, tá? Então, o importante sempre é o primeiro passo, tá? Para a gente começar a ter sucesso, conseguir fazer, é o primeiro passo, certo? Então, não esqueçam disso. Outra questão bem importante que eu trouxe aqui, quero trazer aqui para conversar com vocês, é a questão, né, que nunca vai ter um momento ideal para a gente começar. Às vezes agora vocês devem estar pensando, poxa vida, né? Hoje é 17 de dezembro, já está no final do ano. Não dava, agora eu vou esperar passar as festas de Natal e de Ano Novo, né? Porque depois festas não sei, né? Esse ano tá meio estranho aí, mas enfim, a virada de ano, para eu começar ano que vem. O primeiro passo pode ser dado hoje, tá? Saiu da live aqui, já olha aí na nossa página, tem um monte de dicas de exercício, de alongamentos, né? Já pode começar a fazer os exercícios, certo? Ou mesmo uma caminhada, se tu não faz nada, começa já caminhando. Dê o primeiro passo hoje, certo? Ainda mais se você tem dor, pode fazer uns alongamentos, pode fazer a movimentação que vai te ajudar, tá? Eu ouço aqui as pessoas dizendo, eu fico tão chateada, né, porque queria passear com meu filho, queria passear com meu neto e tenho dor, eles me convidaram para ir fazer uma viagem e eu acho que eu não vou aguentar porque minha coluna me dói demais, né, tenho dor nos joelhos, enfim. Então, assim, eu sei o quanto incomoda isso, o quanto dói, né, não poder fazer as atividades, não poder fazer enfim, sentar no chão com o filho, né, para brincar com o neto, para brincar, porque acha que depois não vai conseguir nem levantar, né? Amarrar o calçado, fazer esse movimento de flexão aqui de tronco para amarrar o calçado também é difícil. Então eu entendo que é uma dificuldade, eu ouço muito isso aqui, os meus clientes falando, as minhas meninas, né, falando. E é aí em cima disso, dessas atividades de dia a dia, essas coisas simples que a gente precisa pensar que temos que mudar, né? Isso não tá legal, não tô gostando de estar assim. Então o que eu vou fazer para melhorar? Fazer exercício, preciso fazer exercício, tá? Você precisa fazer alongamento, precisa fazer movimentação, movimentar o corpo, certo? Então, o primeiro passo é esse, começar. Fazer alguns alongamentos, fazer algumas movimentações. Então a gente vai
sempre começar. Eu vou ficar em pé aqui um pouquinho para mostrar um exercício de alongamento, que só virar aqui a câmera para mostrar, tá? Então, o que a gente vai fazer, ó? A gente vai apoiar a mão na cadeira, que no caso eu tô numa barra, né? Mas você vai apoiar aí em casa a mão na cadeira, tá? Com o joelho, ó, esticado, vai levar lá embaixo, ó, o tronco, olhando pro chão, tá? Coloca a mão na cadeira, alonga lá e olha pro chão. Aqui nessa posição, tu vai segurar 30 segundos. 30 segundos nesse alongamento. Aí depois vai dobrar o joelho um pouquinho, ó, dobra o joelho e segura mais 30 segundos. Segura aqui mais 30 segundos, tá? Esse alongamento já vai te dar uma melhora na dor na lombar, na dor nas costas, tá? Então, é bem importante que vocês façam esses alongamentos para a gente já ir aliviando essa movimentação na coluna, certo? Outro alongamento que é bem interessante é, coloca a mão na cadeira para dar um apoio, a perna que está pro lado de fora vai passar por cima e a outra vai passar lá na lateral, ó. Então, visualizando bem aí. Aqui eu vou sentir o alongamento dessa região da lateral. Então, coloca a mão aqui, apoia para segurar. A perna de cima passa na frente e a perna de lado aqui vai... o braço aqui vai levar lá na lateral para a gente sentir bem o alongamento lateral. Certo? Fica 30 segundos naquela posição e depois a gente vai fazer o outro lado. Apoia aqui também, perna de fora passa por cima e vai fazer o alongamento aqui no lado. E segura aqui, 30 segundos também. Certo? Muito bem. Essas dicas então de alongamento são bem importantes, bem legais para você fazer no dia a dia, tá? Todos os dias, na verdade. Acordou, faz o alongamento, né? Esse de apoiar na cadeira e com o joelho esticado, segura aqui embaixo 30 segundos, depois o joelho dobrado, depois o lateral, e ainda a gente pode fazer mais um, que é levar a mão lá no pé. A gente vai pôr queixo no peito, vai descer e vai levar a mão lá no pé. E segura lá, 30 segundos também. Deixa cair, cabeça cair no meio dos braços. Isso, segura ali 30 segundos, certo? Se você fizer esses alongamentos, né, todos os dias, tu vai ver que já vai sentir uma boa melhora da tua movimentação, do teu alongamento, da tua flexibilidade, certo? Então, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje, para passar para vocês, dizer que o corpo precisa de movimento. Se ele está sentindo dor, é porque ele está reclamando. Ele está reclamando de algo que não vai bem. Se tem algo que não vai bem, você precisa corrigir. E não depende só de ti, só de você, tá? Eu posso passar as orientações, posso ensinar, mostrar como fazer, mas eu preciso que você faça, porque se você não fizer, não vai conseguir sentir os benefícios desse movimento, certo? Então, essa live aqui vai ficar gravada, você pode depois vir aqui assistir de novo para pegar de novo essas dicas de alongamento. Senão, aqui na nossa página tem vários exemplos também, certo? Acompanha aí, segue a nossa página e até a próxima. Um abraço!